Vamos lá. Primeiro, te agradecer muito por ter vindo aqui. Sei que o momento é difícil, mas a gente tem que estar presente, marcando presença na vitória, na derrota, como a gente fez no último jogo. E agora estamos aqui mais uma vez batendo esse papo. Te agradeço muito por estar encarando esse momento. E, primeira pergunta, tentar entender o que aconteceu na sua visão. Você que estava lá dentro, sentindo o jogo, vivendo o jogo. O que a gente deixou de fazer ou sobrou, talvez, alguma falha, alguma deficiência em campo que resultou nesse 2-1? Bom, é difícil, né? Você encontrar agora a palavra, né? Você encontrar o que foi feito, o que foi deixa de fazer, né? Eu acho que uma análise assim um pouco rápido, né? Acho que eles tentaram controlar o jogo sem atacar muito, tentando minar esse um pouco lado um pouco parecido com o jogo contra a Croácia, né? Inclusive nós tivemos oportunidades para matar o jogo e acabamos não matando, né? Então um pouco assim, a análise do jogo, acho que foi um pouco isso. Acho que eles tiveram ali um controle que não é um controle real, né? Que é um controle longe do seu gol, mas depois acabaram tendo ali 2 chutes e fazendo gol. Mas acho que a gente tivemos oportunidade para fazer o gol e não concluímos a gol essas oportunidades. A gente, quando vê os números, com 66% de posse de bola para a Noruega, com mais do que o dobro de passes trocados, o Brasil ficou quase 6 minutos sem trocar passes até o primeiro gol sair. Você acha que a postura da seleção brasileira, enquanto estratégia mesmo, geral, sem bola, foi acertada? Eu diria que a segunda parte nós baixamos um pouco as linhas, né? E não deveria ter baixado as linhas. Eu acho que a segunda parte a gente podia ter caprichado um pouco mais na pressãozinha ali, né? Mas é difícil você falar agora, o que deveria ter feito. Posse de bola. O que ganha é quem faz os gols, e eles conseguiram fazer o gol. Nós tivemos oportunidades para fazer, tivemos muitas oportunidades, mas eles foram que marcaram 2 vezes, a gente acabou marcando uma vez e eles saíram com a vitória. Casimiro, eu vou te pedir uma coisa agora muito difícil de fazer nesse momento, mas a bem da verdade é que nós, com o nosso privilégio, eu, Fred, você, Casa TV, a nossa vida segue, né? A Copa acabou aqui, a vida segue, daqui a 3, 6 meses a gente entra no eixo de novo, esquece um pouco, assimila, não deixa pra trás, mas assimila. A realidade do Brasil é diferente para a maioria das crianças. Eles não têm esse tempo de 6 meses, 3 meses para voltar. Para muitas delas, para a maioria, inclusive, como Casimiros lá atrás, como Vinícius Júnior lá atrás, quando vocês também viam Rivaldos, Ronaldos perdendo e eles sendo eliminados de uma Copa, acabava ali a esperança. E você, por algum motivo, você seguiu, continua acreditando, mesmo vendo esses sonhos desses caras também, muitas vezes, indo por água abaixo. E agora essas crianças estão lá, cara, vendo a gente, sentindo essa derrota também, mas sem esse tempo para recuperar. O que você diz para elas agora, para elas não deixarem de acreditar, porque você um dia não deixou, e por isso que você está aqui hoje perdendo, mas essa derrota certamente faz parte da próxima vitória. Eu falei que ia ser difícil, mas tira alguma coisa daí, cara, que elas estão vendo. É difícil achar palavras. O que te fez seguir quando você viu esses caras perdendo? Me desculpa, cara. Tudo bem. É difícil achar palavras nesses momentos, né? Porque sempre é um sonho, né? Quando você começa a jogar, quando você tem um sonho de jogar futebol, é o sonho de qualquer brasileiro ganhar uma Copa do Mundo, né? Tive minha 3ª oportunidade, mas sou um privilegiado, tenho muito orgulho do que todos os jogadores fizemos aqui, e até mesmo da geração que não venceu, que o trabalho a gente tenta, a gente faz um bom trabalho, a gente sabe que acaba desapontando milhares, mais de 210, né? Mas como você falou, a vida segue, e acho que nesses momentos só quero estar com a minha família, com os meus filhos. Porque é difícil. Desculpa. Imagina. Por favor. Muito obrigada. Te agradeço demais por ter vindo aqui. Isso já diz muito sobre você. Por encarar a imprensa, esse momento difícil, chato pra caramba, depois de uma eliminação como essa. Mas não posso deixar de perguntar o que você acha, tendo vivido lá, tendo, né, estado em campo, o jogo jogado mesmo dentro de campo, o que você acha que aconteceu? Qual foi o diagnóstico? Se é que já deu pra assimilar alguma coisa? É difícil, né? Muito rápido, mas
nas primeiras impressões, fizemos, né, um jogo com muito volume, né? Criamos bastante, tivemos bastante oportunidade. Até o momento que a gente sofreu o gol, a gente estava sendo sólido defensivamente, defendendo bem, criando chances, mas o futebol ele por momentos ele é cruel, né? Então tem a qualidade do adversário também. Numa jogada que a gente trabalhou para tentar neutralizar, que são os cruzamentos, né? Principalmente para o Haaland, eles acabaram abrindo o placar e depois do segundo gol também podíamos ter feito melhor. Infelizmente é isso que foi a diferença hoje, né? Então acho que é ter a cabeça fria, saber suportar a pressão, como tu falou, isso que faz parte, né? Faz parte do futebol. E um privilégio que é vestir a camisa da seleção, vem com uma grande responsabilidade, e quando o resultado não é o que todo mundo espera, a gente tem que assumir essa responsabilidade também. Eu queria tentar saber um pouco mais sobre a questão do pênalti, Alisson. É claro que pênalti, só quem bate perde, e enfim, tentando tirar o nome do Bruno aqui, mas sim a lógica por trás. Foi muito treinado durante a semana. Você já entrou em campo sabendo que se tivesse um pênalti seria o Bruno Guimarães a cobrar? Sim, ele era o batedor. O Bruno é um cara que treina muito e que bate muito bem pênalti. Infelizmente não conseguiu. Existe o mérito, existe todo o momento do jogo, existe o mérito do goleiro também, que fez uma grande partida. Mas foi trabalhado, sim. Infelizmente não saiu como planejado, e ele era para ser o batedor, e é um dos nossos principais batedores de pênalti. Alisson, eu fiz uma pergunta pro Casemiro agora, que na verdade quem mais me preocupa são os pequenos Alissons que estão no Brasil. A gente sabe que, bem da verdade, aqui nós somos privilegiados, e a sua vida daqui a 3, 6 meses volta pro eixo, a do Fred, a minha, da Casa TV, e a gente segue, óbvio, tirando lições disso, mas a realidade é que o Brasil não tem esse tempo para esperar, principalmente as crianças que estão lá. 3 meses, 6 meses, eles precisam agora ter de novo um motivo para acreditar e para seguir confiando. Assim como você lá atrás, você com seu irmão Muriel, a gente conversou muito tempo, vocês bem mais novos, em outra fase da vida, você teve muitas reviravoltas na sua carreira, e quando você estava perdendo, você não deixou de acreditar, por isso que você está hoje vestindo essa camisa. O que você tem para dizer para essas crianças que eles não podem deixar de acreditar agora, nesse momento, de maneira nenhuma? Porque um dia você viu o Rivaldos, Ronaldos, Tafarés, perdendo, também saindo com eliminações, e por algum motivo você seguiu e você chegou aqui. Como fazer essas crianças continuarem acreditando hoje? Eu acho que a mensagem seria que o que a gente vive no futebol nos torna mais forte, né? As dificuldades vão nos tornar mais forte de alguma maneira, e que não deixe de acreditar. Acho que o nosso sucesso não tem que ser um balizador do sucesso e da vida dessas crianças ou dessas pessoas. O privilégio, vestir a camisa da seleção, um sonho, acho que tem que estar vivo em toda criança, em todo brasileiro. Eu senti, talvez impressão minha, mas eu acho que vocês podem dizer também, eu senti que o povo brasileiro começou a acreditar muito por conta da evolução da equipe, né? E eu tenho 3 pequenos, né, para ensinar em casa, que infelizmente eu queria ter vencido todas as competições que eu disputei. Venci algumas coisas importantes, mas a verdade é que eu perdi mais do que venci, e isso acontece com a maioria dos grandes vencedores. Se perde mais do que se vence, né? São raras exceções. Quando vence é muito bom, vale muito a pena, todo sacrifício, todo esforço, vale muito a pena, e é isso que a gente queria levar essa alegria para o povo brasileiro, queria estar comemorando dentro do vestiário uma classificação para as quartas de final. Tinha um objetivo muito grande aqui para alcançar, mas lidar com esses momentos da maneira certa, lidar com as adversidades, que vão ser muitas, né? São muitas as adversidades de uma criança brasileira, infelizmente, por desigualdade e tudo mais. Vão ser muitas adversidades que vocês vão lidar, então não percam a confiança, não percam a esperança, continuem sonhando, e nós continuaremos sonhando também em fazer o nosso melhor aqui para que a seleção brasileira volte ao lugar que ela pertence, né, que é sendo campeão do mundo. Muito obrigado. Muito obrigada, Alisson. Obrigada mais uma vez por ter vindo. Beijo.
É tristeza, desapontamento. Te digo que é das piores sensações assim de viver. É difícil encontrar palavras e ter uma leitura lúcida da situação. Como eu falei anteriormente, agradecer aquilo que o futebol é capaz de proporcionar para uma pessoa singular, assim como eu, para os torcedores, né, que tem uma sinergia e criam uma sinergia e vibram, principalmente pelo nosso país, né, que vive muitos problemas. Então é um momento onde a gente consegue unir a maioria da população, ter uma sinergia importante. Desapontamento, tristeza, como qualquer um dos brasileiros, isso eu posso dizer com toda a certeza possível. E é difícil fazer uma leitura lúcida. Gostaria de te dizer, acho que eu tô perto lá agora, né, na Paraíba, te demonstrar assim um pouquinho do orgulho que todos lá na Paraíba estão de você, do Douglas, claro, estavam de todos nós, mas eu falo em particular de vocês porque eu estava sentindo isso lá de perto e eu queria passar isso para você, saber que você, realmente foi um orgulho e queria, né, que você falasse um pouquinho aí em relação a isso, né, desse sentimento, né, que estavam, né, todos tendo lá e no geral, claro, eu sei que é uma frustração muito grande, acho que essa deve ser a palavra, mas queria ouvir de você e te passar isso aí do orgulho que todo mundo estava tendo de você, tem de você, por tudo que você vem construindo. Obrigado, irmão, obrigado. Cara, é até emocionante, né, tipo, você tenta formular respostas assim nesse momento, mas principalmente quando você lembra da sua casa, do seu povo, quanto que é orgulhoso representá-los. E sentir essa frustração muito grande de saber que não é só, sabe, sobre você, sobre a sua família, sobre todo esse povo que você tanto quis mostrar para o mundo que é o melhor em tudo que faz, e o futebol é uma forma disso. E essa dor de não ter conseguido, eu acho que é uma dor muito grande, sabe? Uma dor muito grande. Eu agradeço de coração as palavras. Um beijo para João Pessoa, para Paraíba, todo mundo que mandou essa energia positiva de alguma forma. E, bom, é difícil, é muito difícil falar, mas, bom, do que puder dizer nesse pedacinho aí, desculpa por não ter levado esse sonho tão grande pra gente, mas tentar encontrar forças para continuar. Obrigado, tá? Tá, meu irmão. Tá aí, Vini, primeiro, infelizmente, o Brasil perdeu. Queria saber, o primeiro tempo foi uma estratégia do Brasil ter menos de posse de bola com a Noruega e apostar nessa transição rápida? Nunca a nossa estratégia é ficar atrás, mas acredito que a Noruega nos surpreendeu, conseguiram colocar muitos jogadores atrás da linha da bola e conseguiram mover muito bem. O Odegaard sempre consegue muito controlar os jogos, e hoje ele fez isso. Infelizmente nós não achamos o momento correto da pressão, justo no dia de hoje, perder e sair eliminado é muito triste, mas a gente tem que seguir em frente. Vini, como é que foi essa Copa para você? 4 gols, começando muito bem, agora eliminado nas oitavas de final, algo que não acontecia desde 1990. Como foi ali no vestiário? Como tá o clima? A gente viu muitos jogadores saindo com olhos marejados. Difícil, né? A Copa do Mundo é sempre um momento muito especial, e quando você perde, o baque é muito grande. Acredito que a gente tem que seguir evoluindo, jogadores mais jovens que vão ter mais oportunidades, melhorar, evoluir para fazer grandes coisas na seleção e poder voltar a ganhar é o nosso maior objetivo. Tenho que treinar 4 anos de novo e fazer para merecer para estar aqui novamente. Pênalti. Todo mundo achava que você ia bater o pênalti. Por que foi decidido na hora que o Bruno teria que bater o pênalti? Não é na hora, né? O pênalti é decidido antes do jogo, e o mister decidiu por Bruno bater o pênalti, porque ele treinou muito bem nos últimos dias. Infelizmente, são a ocasião do jogo, perder e fazer o gol são momentos que passam ali na hora. Infelizmente o Bruno perdeu, espero que não manche a carreira dele dentro da seleção. E sempre falo que eu nunca fugi da responsabilidade, não fugi da responsabilidade mais uma vez de bater o pênalti. Eu só quero o melhor para minha equipe e esperava que o Bruno era o melhor batedor do nosso time hoje. Por mais que a Noruega tivesse a posse, eu acho que os 25 minutos finais, 30 minutos finais, parece que desandou de vez pro Brasil. Você tem alguma leitura do porquê?
O nervosismo da Copa do Mundo acaba nos afetando muito. Tu chuta muitas vezes e acaba não fazendo os gols. E isso acaba nos atrapalhando muito. Acabamos perdendo a cabeça ali, tomando um gol do Hala, que é um grandíssimo jogador, que não precisa de muito para fazer os gols. Teve uma chance, fez o gol, e a outra ele mesmo acabou criando e fazendo o gol. Desejo muita boa sorte à Noruega, que vem fazendo uma grande campanha depois de tanto tempo estar fora da Copa do Mundo. O Haaland, que sempre teve muito respeito por nós.